Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou Marielida, faço parte do Colégio Dom Bosco São Miguel dos Campos, sou coordenadora pedagógica dos segmentos Fundamental 2 e Ensino Médio e como vocês puderam ver, estou em casa, porém o trabalho não para. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma novidade. O nosso colégio preparou uma programação super extensa e legal para vocês, programação essas com aulas online. Essas aulas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Colégio Dom Bosco, e lá os professores irão compartilhar junto a vocês aulas, questões, para que vocês, mesmo em casa, não deixem de estudar, ok? E outra coisa, não esquecendo, estou com muita saudade e espero que a nossa rotina volte o quanto antes. Um abraço e bons estudos! Bom dia, meu nome é Pauliana, sou professora de produção textual no Colégio Dom Bosco, aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Essa aula está sendo destinada à turma do 8º ano do Fundamental 2. E o assunto de hoje será gênero textual crônica, certo? Aí no livro de vocês de língua portuguesa, a gente já viu um pouquinho sobre crônica, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, certo? O que seria esse gênero textual crônica? Crônica é um texto curto que aborda um problema atípico. Atípico seria isso. Atípico é um problema do seu dia a dia. Ele é tão comum, acontece constantemente que muitas das vezes ele passa desapercebido por nós, mas que em um determinado dia, em um piscar de olhos ou um cliquezinho, aquele problema passa a nos chamar a atenção, a gente passa a observar mais ao nosso redor e aí sim desperta aquele desejo, aquela vontade de produzir algo sobre esse assunto, certo? Ele pode ser de qualquer ambiente, pode ser no ambiente familiar, no ambiente da escola, no ambiente de trabalho. É algo constante, é um acontecimento comum. Por ser tão comum, é que ele passa desapercebido, tá certo? Um exemplo. Sempre existiram pessoas que moram nas ruas, que pedem, para sobreviver, para poder comprar um alimento. É algo tão comum, embora não deva ser, mas torna-se algo tão comum, tão corriqueiro, que a gente não presta atenção para as devidas necessidades que essas pessoas precisam ou que passam onde elas moram, que é a rua. Mas em um determinado dia, isso pode nos chamar a atenção e a gente pode produzir uma crônica falando sobre esse problema, certo? A crônica, ela pode ser humorística, no caso é o que a gente chama de sátira, ela pode ser narrativa, certo? Ela pode ser emocional, pode tratar de algum sentimento seu, aí vai depender muito do assunto que será tratado, tá certo? Onde ela vai ter toda aquela carga emocional, você vai expressar um sentimento, tá certo? Mas lembrando que esse texto, ele é curto. Ele é muito encontrado também em crônica, atualmente, se você for pesquisar, ou quem gosta de ler mesmo, em jornais. Esses jornais que a gente compra, ou pelo menos comprava antigamente, com folhas. Jornais que as pessoas compram para ler, para ter para poder das notícias, e ali em alguns, dependendo do caderno que vem ali naquele jornal, tem uma crônica, porque ele é um texto pequeno, um texto curto, tem uma linguagem de fácil compreensão, é uma linguagem do nosso cotidiano, uma linguagem corriqueira. Não quer dizer que você vai colocar com erros de português ou erros de gramática, não. Porque o bom falante da língua portuguesa, ele consegue conversar com o juiz e também consegue conversar com uma pessoa que nunca foi à escola, uma pessoa leiga, mas sem falar errado.
Não precisa você colocar todos os verbos e suas devidas conjugações, tudo mais, para ser um bom falante da língua portuguesa. O bom falante da língua portuguesa, ele transita por qualquer lugar, por qualquer classe social, porém ele é compreendido, certo? Então, você usa uma linguagem que é de fácil compreensão, porque dependendo do nível, aí as pessoas, até porque a crônica, ela é um texto leve, ela é um texto, por ser um texto curto, também é de fácil compreensão, tá certo? Então, você vai fazer lá com a sua fala do dia a dia, dentro da língua portuguesa, com ponto, com vírgula, com verbos conjugados, mas de maneira compreensível para qualquer classe de pessoas sociais, certo? Qualquer classe social. E o texto, ele, como eu falei, ele pode ser uma sátira, pode ser engraçado, ou ele pode ter uma carga emocional, pode ser narrativa, tá certo? Vai depender aí muito do escritor. No caso, você escolhe o tipo de crônica que você quer contar. É uma linguagem fácil, uma linguagem cotidiana, e as crônicas são comumente encontradas em jornais, pois fazem sátiras de acontecimento, tornando-os mais leves para o público. Nos jornais a gente encontra muito, é comum a gente encontrar as crônicas falando sobre questões políticas, né? Algum acontecimento político que às vezes é grave, um acontecimento que choca a sociedade, pode ser algo que aconteceu, e daí a crônica tem essa habilidade, tem essa ferramenta de passar uma informação muitas das vezes pesada, de maneira mais leve, que não vai chocar tanto a sociedade, porém não vai deixar a sociedade pensar, que a crônica também tem essa questão. Ela passa a notícia de uma maneira mais fácil, mas ela questiona e faz com que as pessoas despertem para algum problema, para pensar em uma solução, tá certo? Então, a crônica, ela é esse tipo de texto. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão produzir, tá certo? Uma crônica. Pode ser o texto que vocês quiserem. Vocês podem pegar até o assunto do nosso cotidiano, que nós estamos passando nesse momento, que é a questão do isolamento social. Vocês podem falar sobre esse isolamento, sobre o vírus corona em si. Você pode dar um tom humorístico, né, fazer uma sátira, ou você pode construir uma crônica de maneira com a carga emocional, e aí fica a critério de vocês, tá certo? Eu sei que vocês são muito criativos e é que vocês vão produzir dentro da área que vocês tiverem mais facilidade, que vocês mais se identificarem, porque o escritor, ele vai produzir de acordo com o que ele se identifica. Nem todos têm aquela veia humorística, uns têm, aqueles que têm, assim o produzem. Quem não tem, vai produzir de uma maneira mais emocional, ou você pode produzir de maneira neutra, certo? Além dessa produção da crônica que vocês vão fazer no caderno, eu deixo também para vocês uma atividade aqui da página 113, tá certo? Página 113 do livro, que é uma pesquisa. Diz o seguinte: na página 113, ele diz assim: faça uma pesquisa sobre a classificação das crônicas em subgêneros e descreva as principais características. Então, logo acima ele vem dizendo os tipos de crônicas ou subgêneros que as crônicas elas são. As crônicas podem ser descritivas, narrativas, líricas, humorísticas, poéticas, jornalísticas e etc. Então, vocês vão pesquisar esses tipos de crônica, certo? Vocês vão pesquisar, colocar a parte principal, o que quer dizer, a descrição de cada uma delas. Se o espaço der, vocês podem fazer aqui no livro, ou se vocês preferirem, podem fazer também no caderno, certo? Então, fica essas duas atividades. Página 113, pesquisar a descrição dos tipos de crônica. E a segunda questão será a produção de uma crônica de acordo com o contexto ao qual estamos
passando atualmente, tá certo? Lembre-se, texto curto, linguagem de fácil compreensão, uma linguagem mais do cotidiano, uma linguagem, tá certo? Que todo mundo entende. Vocês podem também aproveitar nessa crônica para expor a opinião de vocês. Lembre-se que eles pegam um problema do cotidiano que é tão atípico, tão comum, e faz esse texto. Então, boa sorte, boa atividade, tá certo? Aproveite o período que vocês estão em casa, foquem nos estudos e até breve, porque em breve a gente vai se encontrar, tá certo? Tchau e até a nossa aula.